Fala pessoal, bem-vindos ao blog do SQL. Eu sou o Mauro e no vídeo de hoje vou comentar uma pergunta de um seguidor que eu respondi numa live e fiquei de mostrar na prática o que eu expliquei. A pergunta foi a seguinte: em uma procedure, como fazer um insert de vários registros em lotes sem duplicar as informações? Essa é uma pergunta excelente e muito relevante para quem trabalha com procedures em banco de dados. Então, fica no vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Bom, vou começar dizendo que se você deseja inserir vários registros em lotes em uma procedure, sem duplicar informações, você pode considerar o uso de uma combinação de técnicas, como o uso de tabelas temporárias e cláusulas condicionais. E como seria isso? Imagina que você tem uma tabela de cliente e deseja adicionar novos registros a ela. No entanto, você quer evitar a inserção de informações duplicadas. Então, explicando o que eu falei na live, tá? Qual seria o primeiro passo que eu faria? Depois de ter, claro, os registros e as tabelas que eu preciso fazer a inserção, tá? De uma na outra. Primeiro, você começa criando uma tabela temporária, onde você pode armazenar os registros que você deseja inserir. E aí você certifica de que essa tabela tem uma estrutura que corresponde à tabela de destino, ou seja, que elas tenham a mesma estrutura. O segundo passo, antes de inserir os registros na tabela de destino, você pode usar uma cláusula insert into e aí o select com uma cláusula where para filtrar apenas os registros que não estão duplicados. Eu vou mostrar isso no exemplo, tá? Por enquanto eu só estou explicando para vocês o que você deve fazer passo a passo, tá? E assim a gente vai inserir apenas os registros da tabela temporária que não tem duplicatas nas colunas correspondentes da tabela de destino. A gente tem que definir uma coluna ou colunas que sejam chave para você verificar se já existe ou não o registro, tá? Ou a linha inteira. Mas o ideal é que você pegue algumas colunas chaves, né? Não digo assim chaves primárias, que sejam identificadores únicos para você falar assim, eu quero nome com data de nascimento, não pode ter isso, né? Na chave duplicada, por exemplo, eu não posso inserir o mesmo nome com a mesma data de nascimento, que seria a mesma pessoa, ou com o nome da mãe, né? Para garantir mais. E depois de tudo isso, a gente faz a limpeza da tabela temporária, né? Porque após a inserção dos registros em lote, é importante você limpar essa tabela para que ela esteja pronta para a próxima inserção e para liberar espaço também, né? Eu vou começar demonstrando para vocês entenderem melhor, beleza? Eu vou abrir meu Workbench e a gente vai começar criando duas tabelas no MySQL, tá? A cliente, que será a nossa tabela verdadeira de destino, né? Que é a nossa tabela que a gente vai estar utilizando de verdade no final. E o cliente novo, a tabela cliente novo, que vai representar a tabela de origem com os novos dados, né? Faz de conta que você já tem esses dados e você inseriu dentro dessa tabela, seja por um load, um CSV ou um carregamento mesmo, tá? Mas que os registros que você quer inserir estejam nessa tabela cliente novo, tá? E aí a gente vai utilizar o campo CPF para garantir que não haja duplicatas, né? Que é o que eu disse. Então eu vou criar a nossa tabela cliente primeiro, beleza? Vamos lá. Eu vou abrir meu Workbench aqui. Eu vou criar um banco novo. Como eu estou sem ideia de nome de banco, vou chamar de vídeo, tá? Beleza? Depois eu vou, só pra gente, deixa eu dar um refresh aqui, tá? Aqui o vídeo, vou dar um use vídeo, né? Para usar o banco de dados vídeo, beleza? Agora eu vou criar a tabela cliente, beleza? Então, create cliente, ok? Aí a gente abre, fecha parênteses, que é onde a gente vai criar. Acho que isso daqui vocês já estão cansados de fazer, né? Mas vamos lá, é um int, certo? Auto increment, ok? Primary key, not null. Beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente criou a tabela, a nossa chave primária, que vai ser o ID cliente. Beleza? Aí agora a gente vai criar
o nome com varchar de 255 e o CPF com varchar de 14, tá? Porque eu vou considerar os pontos também. Então vamos lá. O nome, que vai ser um varchar de 255. Eu vou colocar como not null, porque é só um exemplo e a gente não vai ter nenhum nulo, tá? Um varchar de 14. Também eu tenho um vídeo no canal que fala sobre que tipo você utiliza para criar um campo CPF, mas aqui eu vou usar como um varchar de 14 porque eu vou considerar os pontos também, tá? Bom, e é isso, eu vou criar a tabela cliente, beleza? Agora eu vou criar a tabela cliente novo, que vai ser onde vai ter os registros que a gente vai inserir dessa tabela cliente novo, que vão ser os registros novos, para essa tabela de cliente, beleza? Então vamos lá, vamos criar aqui embaixo, ó, cliente novo, tá? Fecha parênteses. Aí eu vou fazer o ID cliente novo, tá? Para não ficar com o mesmo nome, né? Increment primary key continue, tá? Repara bem que a gente vai criar praticamente a mesma estrutura da de cima, tá? Eu também eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui esses dois aqui. É meio vagabundagem, mas a gente ganha aqui, tá? Beleza? Ó, vou criar. Beleza? Eu criei então as duas tabelas, o cliente e o cliente novo. O cliente é a nossa tabela verdadeira, que é a tabela final, e o cliente novo é a tabela que vai ter os registros novos que vão ser inseridos na tabela cliente. E é aí que a gente quer descobrir se ele não duplica, né? A gente quer fazer uma store procedure que garanta que não duplique essas inserções, tá? Então, e agora eu vou criar os registros, tá? Primeiro eu vou criar, ó, deixei até separado aqui, ó, do cliente. Para ficar perdendo tempo, eu vou criar aqui do cliente, tá? Ó, vou dar um select cliente. Opa. Eu gosto de mostrar para vocês em maiúsculo e minúsculo para vocês irem pegando costume também, né? Ó, tá? O cliente está aqui e agora eu vou criar o cliente novo. Tá? Aí eu vou dar um select no cliente novo. Tá. Ó, então beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu juntar esses dois aqui, ó, para vocês entenderem bem o que eu falo. Tá? Ó. O cliente, ele tem a Fernanda Souza e tal. Bom, vamos olhar aqui por cima, ó, que aqui fica mais fácil as inserções que a gente fez. Veja bem, a gente tem esses verdadeiros, né? A Fernanda, o Gustavo, a Carla Silva e o Ricardo Oliveira. No cliente novo, eu fiz o seguinte, eu criei esse João Silva com o CPF do Ricardo Oliveira, tá? E aqui, ó, a Maria Santos com o mesmo CPF da Carla Silva, beleza? E o resto não, o resto são todos diferentes, tá? Por quê? Ele não pode incluir esses dois. Pelo CPF, ele não vai deixar duplicar o registro, né? E eu fiz isso para você, de propósito, para vocês entenderem como que se ele vai funcionar mesmo a Store Procedure, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai criar a Store Procedure chamada inserir em lotes, tá? É só um nome para a gente diferenciar as nossas Store Procedure. Então é inserir em lotes. E essa Store Procedure vai evitar a inserção de registros duplicados
com base no campo CPF, beleza? Eu vou continuar, eu vou deixar sempre aqui, ó, as consultas pra gente não perder, tá? Pra gente fazer tudo na sequência, beleza? Lembra, você que já assistiu o vídeo meu ou é meu aluno, você sabe qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai criar uma Store Procedure? É trocar o delimitador, certo? Eu nem vou entrar em detalhe nisso, porque é um assunto que eu já falei anteriormente, tá? Depois procura nos meus vídeos, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas falando por cima, o delimitador eu troco, porque senão ele cria uma confusão dentro da própria Store Procedure, que eu uso ponto e vírgula. Então ele não vai saber onde eu finalizei ou não, se é um comando SQL que está finalizado ou não, ou se é o final da Store Procedure. Então eu tenho que trocar o delimitador do ponto e vírgula para cifrão, beleza? Depois eu comento inteiro a Store Procedure, tá? Então eu vou começar a criar aqui. Aí depois eu volto para explicar melhor, beleza? Então vamos lá. On create procedure, tá? Inserir em lotes, beleza? Lembra que agora a gente tem o bloco, né? Da Store Procedure. Então a gente tem um begin, opa, e o end, certo? Opa, tá? Então a gente agora vai dentro desse bloco que a gente vai jogar nossa Store Procedure, né? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a tabela temporária para armazenar os registros que a gente deseja inserir em lotes, né? Então vamos criar essa tabela temporária, beleza? Como que a gente cria essa tabela temporária? Então a gente faz um create table, perdão, temporary table, tá? Que é uma tabela temporária, beleza? Vamos chamar ela de tabela temp, pra gente de cabeça já lembrar o nome. E aqui que vem a sacada. Como que a gente vai criar essa tabela? Ela vai ser como a seleção, tá? A seleção do cliente novo, certo? Por quê? A gente está querendo exatamente jogar na tabela temporária os registros que vão ser inseridos. Então, na tabela temporária, eu vou colocar os registros que vão ser inseridos e não os que já existem lá na tabela cliente. E agora é que a gente vai fazer a inserção dos registros na tabela de destino apenas se o CPF não existir na tabela de destino, né? Então a gente vai pegar a tabela temporária e vai inserir na tabela de cliente só se não existir o CPF já dentro da tabela de cliente. E como que eu faço isso? Vamos lá. A gente vai fazer um insert, né, no cliente, na tabela cliente, né? A gente quer o nome e o CPF. Perfeito? O que a gente vai inserir? A gente vai inserir o nome, o CPF, tá? From, de onde? Da tabela temp. Ó, pra gente não se confundir, tá? Eu vou colocar um alias na tabela temp, beleza? Eu vou chamar ela de T, tá? Ó, vamos lá, select t.nome, t.cpf, beleza? Pra gente não se atrapalhar aqui, ó. Where o t.cpf, tá? Ele não está em, beleza? Onde que ele não pode estar? Na tabela, no campo CPF da tabela cliente. Beleza? Eu vou explicar melhor isso aqui, mas o que a gente fez aqui na verdade? A gente inseriu na tabela cliente o nome, o CPF, da tabela temporária temp, né, da tabela temp, onde o CPF dessa tabela temp não tenha o CPF na tabela cliente, tá? E aí, o que a gente vai fazer no final? A gente vai limpar a tabela temporária, né, quando terminar a operação. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um drop temporary table, porque a gente não vai precisar mais dela, né? If exists, ok? Se ela existir só, tá? E aí a gente faz um end. O end ele fecha o cifrão, tá?
E o que a gente faz? A gente volta o delimitador para ponto e vírgula. Então, delimiter, ponto e vírgula. Beleza? Deu para entender? Eu vou voltar aqui com você, para você entender melhor. O que a gente fez aqui? A gente criou uma procedure chamada inserir em lote, né? Dentro do begin do end é onde está o bloco da procedure, tá? Então, a gente primeiro criou uma tabela temporária da cópia do cliente novo, tá? Para explicar grosso modo. A tabela temporária, tabela temp, ela está sendo criada como uma cópia do cliente novo. E aí, o que a gente fez? A gente vai inserir na tabela cliente o nome, né, o campo nome CPF, com os dados do nome CPF da tabela temp, onde o CPF dessa tabela temp não esteja no CPF da tabela cliente, tá? E é esse o bloco. Então, para a gente separar melhor, não, assim acho que fica melhor, né? Acho que fica melhor assim. Deixa eu dar uma indentada aqui para ficar melhor. Pronto. Tá? A gente criou a tabela temporária, inseriu no cliente, os registros da tabela temp, where o CPF da tabela temp não esteja no CPF do cliente, tá? E depois a gente dropa a tabela temp para liberar espaço, né? Porque a gente não precisa da tabela temporária mais. Beleza? Bom, agora vamos executar essa store procedure para inserir os registros na tabela. Na verdade, a gente só vai criar a store procedure, tá? A gente, para fazer executar, a gente usa o call, né? Então, primeiro vamos ver se não vai dar erro para criar a procedure. Não deu erro, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a store procedure com call, né? Então, a gente vai fazer call, né, e o nome da procedure, ou seja, call inserir em lotes, beleza? Para a gente executar. Então, vamos lá. Call inserir em lotes. Tá? Vamos lá, vamos executar. Ele executou, não deu erro, tá? Vamos ver se deu certo. Vou mostrar a tabela cliente. Depois como a gente já executou a store procedure, vamos na tabela cliente para ver. Antes da gente entrar e verificar a tabela cliente, vamos relembrar o que eu falei. Então, a gente pegou aqui, né? A tabela cliente é essa. Ele não pode inserir esses dois, porque esses dois já tem esse CPF deles aqui com a Carla e com o Ricardo, ou seja, o João Silva e a Maria não. Quem vai ser inserido? O Pedro, a Ana e a Rafaela. Beleza? Porque tem CPFs diferentes. Vamos ver se aconteceu isso mesmo. Vamos lá. Vou dar um select no cliente aqui. Vamos lá. Olha só. Até o Ricardo Silva, Pedro Alves, Ana Pereira e a Rafaela Lima. Viu? O João Silva e a Maria Santos não inseriu. Beleza? Agora você sabe como inserir registro em lotes sem duplicar informações em uma tabela do MySQL usando tabelas temporárias e cláusulas condicionais. E como você pode ver, você pode replicar isso para outros bancos de dados, outros SGBDs. Isso pode ser útil em muitas situações do mundo real, como importação de dados ou atualizações em massa mesmo, né? Beleza? Acho que deu para vocês entenderem, né? Acho que não ficou complicado. É que precisa ter um pouco de noção de store procedure, porque eu dei uma passada rápida, porque eu já tenho um vídeo falando de store procedure aqui, e para não ficar repetindo a mesma coisa, né? Mas espero que você tenha entendido. Beleza? Galera, obrigado por assistir. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Para mais conteúdo relacionado a banco de dados e SQL principalmente, tá? Fica à vontade para deixar seus comentários e as perguntas também aí abaixo, tá? Bom, e é isso, galera. Bons estudos em SQL e até a próxima. Abraço!